Existem lugares que escondem segredos. E existem portas que jamais deveriam ser abertas. Em meio à rotina cinzenta, uma jovem busca apenas sobreviver ao peso do trabalho. Mas há algo mais naquele mercado. Algo que não pertence a este mundo. Uma mulher de branco, sempre parada ao fim dos corredores. Um homem de preto, sorrindo onde não deveria existir ninguém. E portas, que se abrem sozinhas. Risos. Sussurros. O tempo arrastado. Uma realidade que se desmancha diante dos olhos. Esta é uma história real. Nem toda porta leva você para casa. Algumas o levam direto a 7 além. Você está prestes a atravessar. Bem-vindo ao Vozes da Ibis. E roda a vinheta. Porta aberta. Baseado em fatos reais. Existem portas que deveriam ser mantidas trancadas. Era só mais um dia comum, o antecessor do Dia das Crianças. Me levantei cedo, sabia que aquele mercado estaria uma loucura e minha chefe, apesar de estar no descanso de seu lar, pegaria no meu pé durante o dia todo, como costuma fazer. Não temos uma boa relação e já tivemos problemas sérios, inclusive já tive até uma crise forte de ansiedade por causa dela, o que me fez passar muito mal, quase desmaiar e fazer meus pais e uma ambulância do SAMU irem até meu local de trabalho. Tenho 18 anos, faltam poucos dias para que eu complete 19, busco algumas respostas para coisas inexplicáveis que ocorrem comigo desde pequena. Talvez esta tenha sido uma das portas abertas naquela manhã de 11 de outubro. Ou, quem sabe, a carga negativa que a minha chefe joga sobre mim. Ou talvez até a energia que paira sobre aquele mercado. Não sei. O que sei é que não quero que isso se repita, pois foi a experiência mais apavorante da minha vida, pelo menos até agora. Antes mesmo de sair de minha casa, recebi um telefonema: se apresse. Está havendo um café com os gerentes. Desde que a gerente do meu setor foi afastada devido à idade e à pandemia de Covid, fui colocada em seu lugar, não oficialmente, mas desenvolvo as mesmas funções que ela, até que possa voltar. Para que não houvesse problemas de atraso, gastei meus últimos R$ 10 pegando um Uber. Entrei no mercado e fiz algo que nunca faço. Subi até o vestiário e tranquei a minha bolsa num dos armários, geralmente a deixo num dos nichos no piso térreo, um local reservado apenas a funcionários. Subi as escadas apressada após encontrar uma colega de trabalho que disse: "Anda menina, o café está quase terminando." Na metade da escadaria que leva ao refeitório dos funcionários, aconteceu o primeiro fato estranho, exatamente às 10 horas da manhã. Subindo rapidamente, parei, pois senti como se algo tivesse atravessado meu corpo. Bem no centro do meu peito. Um arrepio tomou conta de mim e algo gelado percorreu a minha espinha. Durante alguns segundos fiquei estática, pois era como se um vento forte tivesse passado através de mim. Racionalizei, saí de casa com pressa, não tomei café, acho que minha pressão está oscilando. Continuei subindo, mas sabia que algo não estava no seu lugar. Quando cheguei ao refeitório, onde o café estava sendo servido, já não havia mais ninguém. Me servi de um copo de iogurte e desci. O dia ia ser longo. O mercado já estava repleto de pessoas buscando por brinquedos, os funcionários repondo as prateleiras que se esvaziavam rapidamente e o rádio que carrego comigo não parava, pedindo que fosse a vários setores diferentes verificar preços, etiquetas e se as reposições estavam sendo feitas. Cerca de 11 horas da manhã, como já esperava, minha chefe pediu que eu fosse até uma sala, onde ficam os computadores, para fazer a alteração de um preço que ela havia se esquecido no dia anterior,
pois daria problema no sistema. O valor da etiqueta era 1, e no caixa passaria por um valor mais alto, pois não havia sido alterado. Era um domingo e a sala estava completamente vazia. Uma imensa janela dá visão para o local onde ficam estocados os produtos, a doca, como costumamos chamar. Sentei-me em frente ao computador e enquanto fazia a alteração do preço, olhei pela janela. Na doca, vi uma mulher vestida de branco passar. Me assustei e imaginei que algum cliente tivesse invadido o depósito. Peguei meu rádio e acionei a prevenção. Tem uma mulher aqui na doca. Olhem nas câmeras. Logo em seguida, fui chamada ao rádio. Paloma, não tem ninguém na doca. Você tá vendo demais. Sabia o que tinha visto, e por isso comecei a sentir medo. Terminei a alteração de preços e voltei ao mercado. Lá os seguranças já faziam piadinhas quando eu passava. Paloma tá vendo fantasma. Não dei atenção e procurei focar minha atenção no trabalho. Novamente fui chamada ao rádio. O gerente do mercado pediu que eu fosse ao depósito separar algumas bonecas para repor nas prateleiras. Caminhei, passei pela porta e me sentei em um banquinho para separar os produtos. A porta abria e fechava sem parar, eu olhava, imaginando que algum funcionário fosse entrar, mas ninguém aparecia. O arrepio já me tomava e meus olhos estavam cheios de lágrimas. Terminei o mais rápido que pude e saí. Jurei que não iria mais a lugar algum. Ficaria apenas nos corredores, onde havia muitas pessoas. Mas meu juramento não pôde ser cumprido, pois logo me mandaram ir novamente separar alguns produtos, e mais uma vez, a porta. Aquela porta abria e fechava cada vez mais rápido e comecei a ouvir risadas baixas. Comecei a rezar baixinho, pedindo proteção a Deus, mas quanto mais eu rezava, mais aquela porta batia e o som das risadas se intensificava. Então, separei os produtos na velocidade da luz e saí de lá como um furacão, tropeçando em Pedro, um colega de trabalho. Calma, Paloma. Que foi, menina? Você tá branca como um papel. Credo, Pedro. Tem alguma coisa errada nesse mercado hoje. Relatei as coisas que tinha visto, e para meu espanto, ele disse: Eu acredito em você. Hoje de manhã, quando cheguei, fui ao refeitório tomar café. Não tinha ninguém lá. Peguei minha bandeja e me sentei. Logo a porta se abriu e entrou um homem que nunca vi aqui. Estava todo vestido de preto e sorria sem parar. Imaginei que fosse alguém de outra filial visitando. Falei bom dia, mas ele não respondeu. Apenas caminhou e pegou uma bandeja. Colocou em cima da mesa, caminhou até mim e disse: Faça seu trabalho direito. Eu não respondi nada. Fiquei sem ação e ele tornou a falar a mesma coisa, só que dessa vez mais alto, sempre com aquele sorriso estranho no rosto. Aquilo me assustou. Levantei para lavar as mãos e quando me virei ele não estava mais, nem mesmo a bandeja com o café. Olhei na pia e não tinha nada. Senhor! Não pode ser. Tem certeza de que não era uma pessoa, Pedro? Pelo amor de Deus, Paloma. Acha que eu ia inventar uma história dessas pra quê? Me despedi e saí, afirmando que ele deveria estar fazendo alguma confusão. Precisava convencer a mim mesma que tudo estava normal para poder continuar trabalhando, e aquele relato não havia me ajudado em nada. Fui até o corredor dos brinquedos. Lá certamente, vendo crianças, minha mente mudaria de foco. Caminhando pelo corredor passei ao lado de uma criança, com pouco mais de 5 anos, que escolhia uma boneca ao lado de sua mãe. A garotinha me chamou e parei para atendê-la. Ela sorriu para mim e disse: Olha lá! Aquela mulher de branco, no fim do corredor está te chamando. Não me virei. Fiquei estática. Não olhei. Apenas senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A mãe da garota, ao contrário de mim, olhou e logo ralhou com a garotinha. Para de brincadeiras, menina. Que coisa mais boba. Puxou a menina pela mão e me pediu desculpas.
Eu não me virei, continuei caminhando na direção do refeitório. Eram 2 da tarde, hora do meu almoço, só não tinha certeza de que conseguiria almoçar. Fiquei aliviada quando entrei no refeitório e havia mais pessoas. Não tinha a menor intenção de ficar ali sozinha, não depois do que já havia visto e do relato de Pedro. Após comer algo, fui ao banheiro. Pensei em encostar a porta e ver se conseguia cochilar alguns minutos. Me sentei numa cadeira, ao lado de um espelho, o qual eu evitei olhar, e mais uma vez rezei pedindo que o restante do meu dia fosse normal, mas não foi. Logo que fechei meus olhos, senti um aperto no peito e falta de ar, como se alguém estivesse tentando me enforcar. Risadas baixas e sons estranhos invadiram minha mente e não conseguia abrir meus olhos. Levantei da cadeira desesperada, abri a porta do banheiro e saí caminhando em busca de ar puro. Fiquei alguns minutos do lado de fora do mercado pensando em pegar a minha bolsa e ir embora, mas novamente meu rádio chamou. Precisavam de mim num dos setores. Fundo e entrei. Caminhei até o corredor em que fui chamada e auxiliei um de meus companheiros de trabalho. Comecei a repor algumas mercadorias na prateleira e quando olho para o final do corredor, lá estava ela, me encarando. A mulher de branco com os olhos fixos em mim e as 2 mãos postas atrás do corpo, um pouco envergado para a frente. Balancei minha cabeça, olhei novamente e ela continuava lá, parada, me olhando fixamente. Pessoas passavam por ela e não a viam. Eu estava definitivamente enlouquecendo. Me levantei e caminhei para outro corredor, e ela continuava me seguindo em cada um deles. Olhei em meu celular. Era hora de ir embora. Ainda estava claro, eram pouco mais de 5 horas. Quando ia subir para pegar minha bolsa, minha chefe me avisou de que teria que ficar até às 7 horas. Parecia um complô. Evitei ficar sozinha. Mas mesmo acompanhada, em cada corredor estava ela, do mesmo jeito, me observando a cada passo. Naquele momento pensamentos de morte já rondavam minha mente. Eu estava sendo perseguida. Por que eu? Nunca os ponteiros de um relógio correram tão devagar. A sensação que tomou conta de mim é algo inexplicável. Meus olhos estavam arregalados, minha face branca, minhas mãos trêmulas. Só conseguia pensar que de alguma maneira aquela mulher me queria para ela. Já não mais conseguia raciocinar. Tudo estava nublado ante meus olhos, como se a realidade das outras pessoas não fosse a que eu estava vivendo naquele dia. 7 horas, finalmente deixaria aquele ambiente nefasto, e voltaria para a segurança do meu lar. Caminhei até a porta e me lembrei. Minha bolsa. Eu a havia deixado trancada no armário. Me puni pela decisão de guardá-la no armário. Encarei a escada vazia. Parecia que minhas forças já não mais existiam, mas precisava sair daquele lugar. Respirei fundo e subi as escadas, e lá em cima, ao lado do vestiário eu o vi. O homem de roupas pretas e sorriso insistente e ameaçador. Muito mais que a mulher de branco que me perseguiu o dia todo, ele me aterrorizou. Algo muito ruim estava estampado naquele rosto. Uma energia muito pesada e ruim rondava aquele ser. Não havia alternativa. Baixei meus olhos e entrei no vestiário pedindo a Deus que me guardasse. Enfiei a chave na fechadura e a girei e no mesmo instante comecei a ouvir socos nas paredes que balançavam as portas dos armários e a cada soco chegavam mais e mais perto de mim. Encostei a porta do armário e desci as escadas correndo, sem ar, sem cor, sem os sentidos que me acompanhavam desde o nascimento. Tudo o que senti era pavor e desejo de sair daquele lugar. Ao pisar no último degrau, deparei-me com um dos seguranças, que ao me ver perguntou: "Tudo bem, Paloma? Aonde vai?" "Está branca como um papel. Eu vou embora. Preciso sair daqui." "Você não vai a lugar nenhum desse jeito. Senta e respira. Toma um copo d'água. Só te libero depois que você estiver restabelecida." "O que aconteceu?"
receosa de falar sobre todo o acontecido, já que não tinham visto nada nas câmeras quando os acionei mais cedo, e ser tida como louca, por já ter ouvido piadinhas o dia todo, me calei, apenas disse que minha pressão deveria estar baixa. Ele foi até a cozinha e trouxe um pouco de sal para que eu colocasse debaixo da língua, e só quando a minha cor começou a retornar ao rosto, cerca de 8 horas da noite, fui liberada para ir embora, com a certeza de que saindo de lá estaria em segurança. Caminhei pelo extenso estacionamento daquele mercado imenso, que parecia ainda maior naquela noite. Olhei para a passarela que me levaria ao outro lado da rua para que eu entrasse no ônibus para ir embora, mas não consegui subi-la. Tinha algo nela. Caminhei até uma faixa de pedestres distante do mercado e atravessei. Sentei-me no banco de cimento sob a cobertura do ponto de ônibus, ainda me sentindo amedrontada, e, quando viro meu rosto em busca do ônibus, lá estão eles. A mulher de branco e o homem de roupas pretas. Os dois se aproximando de mim. O desespero me tomou. Fechei meus olhos enquanto as lágrimas desciam, agarrei as minhas pernas e as apertei com força enquanto a avenida à minha frente desaparecia. Os faróis, os carros. Tudo foi sumindo e à minha volta tudo era escuro. Como se eu tivesse sido trancada dentro de uma caixa preta. Comecei a ouvir risadas de crianças e vozes de pessoas se aproximando. Não sei o que houve, mas de minha boca começaram a sair palavras no idioma desconhecido a mim. Não sei dizer que língua era aquela, mas eu falava, e falava alto e em desespero completo, trancada dentro daquela caixa preta com aqueles seres medonhos. Não sei de onde ela surgiu, mas uma mulher, de vestido vermelho, segurou meus braços e me disse: "Saia. Seu lugar não é aqui." Nisso me senti sendo jogada e abri os olhos num rompante desesperador. A avenida, os carros, os faróis. Tudo estava de volta, como se eu tivesse sido transportada a outra dimensão e trazido de volta em questão de segundos. Vi o ônibus se aproximando. Dei o sinal quase me jogando na frente dele. Esqueci até mesmo de colocar a máscara. A pandemia da Covid fazia muitas vítimas fatais, mas o motorista percebeu que algo não estava normal comigo. Talvez tenha imaginado que fiz uso de algum tipo de droga. A minha única droga foi o medo. O terror que passei naquele dia. Desci, próximo à minha casa, e saquei meu celular. Liguei para minha mãe, para o meu pai. Não queria subir aquela rua sozinha. Naquela noite e nas conseguintes, tenho dormido no quarto de meus pais. Não sei explicar o que houve. Já ouvi falar em Sete Além. Um universo paralelo ao nosso, onde o mal impera e nós, os humanos, não somos bem recebidos. Já ouvi falar em lugares de energia baixa, onde os espíritos sem luz vagam e tentam nos assombrar quando encontram portas abertas para isso. O que sei é que devo gratidão àquela mulher de vermelho que me tirou daquele lugar, que tenho certeza, aquelas almas, ou seja lá o que fossem, queriam me aprisionar. Hoje, não saio de casa sem pedir proteção. Oro a Deus como nunca orei em toda a minha vida e, ao entrar porta dentro daquele mercado, profiro a oração de São Bento pelo menos 3 vezes. Sei que a porta continua aberta, pois sinto algo no ar, ou talvez seja apenas o medo ainda latente, mas estou aprendendo a colocar cadeados bem fortes, principalmente em meus pensamentos, afinal, agora sei que eles são chaves. Chaves que abrem portas para dimensões extremamente ruins, e uma vez passada a porta, dificilmente eles regressarão. Não sem antes conseguirem carregar para dentro daquela caixa preta, alguém que sucumba ao medo, como eu quase sucumbi. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.